E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu venho trazendo um assunto interessante, muito conhecido, muito falado, muito debatido, mas pouco pesquisado, pouco examinado, pouco entendido. Pelo menos eu não tenho visto muitos pesquisando a palavra do Senhor para saber qual é a verdadeira verdade, tá? No vídeo de hoje eu venho trazendo uma palavra sobre o jejum de 21 dias de Daniel, tá? Ou o jejum de 21 dias de Daniel com legumes, somente com legumes. Bom, vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre esse assunto. Será que Daniel fez mesmo esse jejum de 21 dias? Será? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Sem demora. Vamos aqui comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 8. Antes de ler, eu quero dizer algo. Ao contrário do que muitos pregam sobre o jejum de 21 dias de Daniel, na verdade Daniel até jejuou, confesso, está escrito. Mas o que é pregado, o que é ensinado, é fruto de uma confusão de entendimento. O Senhor Deus disse na sua palavra: examinai as Escrituras, poucos a examinam. Ele também disse: buscai no livro do Senhor e lede, tá? Mas poucos buscam, poucos leem, alguns leem, não entendem nada, tá? Mas a palavra de Deus diz: quem busca acha, quem bate se abre, tá? Então vamos querer nos interessar pela verdade. Só o Senhor pode nos mostrar a verdade, tá? Quero também dizer que não sou dono da razão, não sou dono da verdade, não sou assim, eu não posso dizer eu sou certinho, só eu tô certo, só eu tenho razão, tá? Eu nunca vou dizer isso porque nada vem de mim. Eu só vou falar, só vou passar nesse vídeo aqui nada mais, nada menos do que a revelação que o Senhor Jesus me deu sobre este assunto, sobre esse tema, na sua palavra, tá? Eu vou ler, você vai entender no meio da leitura. Quero também ressaltar, como eu falo em todos os meus vídeos da palavra de Deus, leia todo o contexto, se possível todo o capítulo, todo o livro, tá? Eu vou ler aqui para você alguns versículos. Leia todo o contexto para você entender a história, como aconteceu, por que aconteceu, tá? Os detalhes. Eu vou ler só alguns versículos, os principais que eu separei, para passar a informação para você, para passar a mensagem, mas você lê todo o contexto antes e depois de cada versículo que eu vou ler, tá? Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, para que se nos deem legumes a comer e água a beber, tá? Aqui o povo de Jerusalém tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor, como está descrito no versículo 1.
No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a tomou, tá? E levou todos os seus moradores, inclusive o rei, como escravos, tá? Levou preso. E o rei pediu para o seu eunuco, para o chefe dos eunucos, separar alguns jovens de boa aparência, com entendimento, enfim, e algumas características a mais, para que assistisse diante do rei, tá? Mas isso depois de um período de 3 anos, tá? Durante esses 3 anos, estes jovens tinham que ser cuidados, alimentados, ensinados a falar a língua dos caldeus, enfim. Isso tudo que eu estou te falando está no versículo 4, tá? Enfim, mas aqui voltando agora aqui. Ele, Daniel, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias que o rei disse que era para eles comerem e beberem, que eram as iguarias dele e o vinho dele. Daniel falou: alimenta a gente só com legumes e água por 10 dias, tá? E como Daniel viu que ele estava com medo do rei, ele falou: experimenta 10 dias. No final de 10 dias você vai ver a nossa aparência e você compara a nossa aparência com a dos outros jovens. E conforme vires, procederás com os teus servos. Versículo 13. E no versículo 14 diz: e ele consentiu isto, experimentou e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o desperceiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber, e lhes dava legumes, tá? Estes 4 jovens eram muito abençoados e acharam graça diante do Senhor, e o Senhor permitiu que Daniel conseguisse convencer o desperceiro a alimentá-los com legumes, que acabou virando lei para todos os que foram separados. E ficaram 3 anos comendo legumes e bebendo água. Era o alimento deles. Café da manhã, almoço, lanche, janta, era o alimento deles. A alimentação deles era legumes e água, tá? Então você vê aqui no capítulo 1 que Daniel comeu legumes, mas ele não estava em jejum, tá? Não estava em jejum. Em nenhum momento é citado que ele estava em jejum. Em nenhum momento dá a entender que ele estava em jejum, de forma alguma, tá? Pode ler e reler e ler de novo. Você não vai ver Daniel fazendo jejum aqui com legumes ou com água, porque jejum envolve abstinência total de legume, de alimento e de água. Isso é jejum. Jejum é não se alimentar, não se hidratar, não beber água e não comer, tá? Isso é jejum. Agora vamos lá na segunda parte. Daniel, capítulo 9. Lembrando que no capítulo 1 era o rei Nabucodonosor, como a gente viu, tá? No versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, mudou o rei. Agora é o rei Dario, tá? Filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel pegou lá os pergaminhos, Deus falando com Jeremias, para tentar entender quanto tempo ia durar as desolações de Jerusalém. E ele entendeu, na sua pesquisa, no seu estudo que ele fez, que era de 70 anos. Quando ele descobriu isso, que era 70 anos, ele faz aqui o que está no versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplica, com jejum
saco e cinza. Aqui é citado jejum pela primeira vez no livro de Daniel, tá? É a primeira vez que é citado Daniel fazendo um jejum. E veja que aqui não fala de legumes, tá? Veja que aqui não fala de legumes, não fala de água, tá? Ele se dirige para buscar o Senhor com orações, súplicas, jejum, saco e cinza, tá? Muito bem. Aqui nós vemos que Daniel fez um jejum. No capítulo 1, vemos que ele comeu legumes. E os 21 dias? Os 21 dias estão no próximo capítulo. Capítulo 10, versículo... Perdão, eu fui errado. Próxima página. Capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Versículo 1 também. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. No terceiro ano de Ciro, olha, veja que mudou o rei novamente. É outro rei, tá? Outro rei. Rei da Pérsia, Ciro. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra. O fato aqui é que ele entendeu. Ele não só teve a visão, ele entendeu. E tinha entendimento da visão, tá? Ele entendeu a palavra, entendeu a visão que ele teve sobre o grande conflito, tá? No versículo 2 diz: naqueles dias que ele teve a visão, né, naqueles dias ali, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Em algumas versões, por exemplo, na versão Almeida atualizada, diz: e estive pranteando por 3 semanas inteiras, tá? 3 semanas inteiras são 21 dias, certo? No versículo 3 ele diz: ele estava triste, tá? Por 3 semanas inteiras. Ele não estava de jejum 3 semanas, estava triste por causa do entendimento que ele teve da visão. Versículo 3: alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tá? Ele diz aqui que não comeu alimento desejável, mas não diz que não comeu. Ele comeu, e isso está bem claro. Ele não comeu alimento desejável, carne e vinho, tá? Não diz que ele estava de jejum, porque senão estaria escrito que ele estava de jejum por 3 semanas, e no versículo seguinte estaria dizendo que ele não comeu nada. Alimento não comi. Assim deveria estar escrito se ele estivesse de jejum. Como ele não estava de jejum, só estava triste, ele não comeu nada desejável, tá? Provavelmente a palavra não diz, mas eu entendo que pode ter acontecido o caso de ele ter se alimentado de legumes, tá? De frutas, de água, de pão, não sei, existe uma variedade de alimentos. A comida principal naquele tempo era pão, carne e a bebida principal era vinho, tá? Então ele não comeu nem carne nem vinho. Pode ser que ele tenha voltado a comer os legumes, pode ser que tenha comido pão, se alimentado de pão e água durante esses 21 dias. Mas de jejum ele não ficou, tá? Ele ficou de jejum no capítulo 9, tá? Mas não foi 21 dias. Ele comeu legumes por 3 anos. Pode ler lá no capítulo 1. Foi por 3 anos que ele ficou comendo legumes. Não tem nada a ver com os 21 dias e muito menos com o jejum. E quando ele ficou 21 dias, foi triste. Ele ficou triste por 3 semanas, por 21 dias. E ele comeu, só não comeu nada desejado. Agora vamos recapitular.
Daniel comeu legumes. Daniel capítulo 1, versículo 8 ao 12. E era o rei Nabucodonosor. Daniel jejuou, capítulo 9, versículo 1 ao 3. E era o rei Dario. Daniel ficou 21 dias de pranto, mas não de jejum, ele comeu. Capítulo 10, versículo 1 ao 3. Era o rei Ciro, tá? Eu quero ressaltar aqui, só para você ver que jejum não envolve comida, tá? Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, tá? Como ele estava na forma humana, ele tinha que passar por tudo que um ser humano passa, inclusive as tentações. E 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, né, no deserto, depois dos 40 dias, depois das 40 noites, teve fome. O que me leva a crer e a ter certeza absoluta que Jesus não comeu nada e não bebeu nada no deserto durante esses 40 dias e durante essas 40 noites, tá? Assim que ele teve fome, o diabo veio tentar ele, porque o diabo tenta pegar a gente na nossa fraqueza. Mas esse não é o foco aqui. O foco é que ele jejuou 40 dias e 40 noites, tá? Você também vai ver no livro do Êxodo que Moisés por 2 vezes jejuou 40 dias no monte. Ficou 40 dias lá no monte, Deus falando com ele, passando toda a lei para ele durante 40 dias, tá? Vamos vir aqui agora em Mateus, capítulo 15, versículo 32. Diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Veja que Jesus fala: porque eles estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quer despedir a multidão em jejum, certo? Então você vê aqui que jejum envolve abstinência de comida, tá? E existe até um aplicativo, né? Não vou citar o nome. Ele fala sobre o assunto desse jejum de 21 dias de Daniel, baseado no capítulo 10, como se Daniel tivesse feito um jejum de 21 dias, tá? Relembrando, existe um jejum de 21 dias, existe 21 dias, existe o jejum, existe os legumes. 3 momentos diferentes, tá? Lembrando que no capítulo 1 era o reinado de Nabucodonosor, no capítulo 9 era o reinado de Dario e no capítulo 10 era o reinado de Ciro. Então a palavra de Deus deixa bem claro que Daniel não fez jejum de 21 dias e muito menos comendo somente alimentos, tá? Essa foi a palavra de Deus, essa foi a revelação que o Senhor Jesus me deu acerca desse assunto. Volto a dizer que eu não sou o dono da razão nem da verdade, pois a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação, tá? Deus revelou isso para mim, pode revelar outra coisa para você. Eu só estou passando o que o Senhor me revelou, tá? E isso mudou o meu jeito de pensar. E a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá? Então isso me transformou, isso me modificou, tá? Essa revelação do Senhor para a minha vida. E muitas outras tem também, outros temas que o Senhor está me revelando, está me dando, me entregando, para eu postar aqui no canal, que eu vou postar futuramente. Uns temas também fortes, né? Impactantes. E outros também que eu separei alguns temas que eu não vejo muito os pregadores, os pastores falar sobre inferno, salvação, enfim, tá? Eu vou trazer esses vídeos futuramente, pouco a pouco, porque eu preciso pesquisar, eu preciso ler
Preciso esperar o tempo de Deus me dar a revelação para postar o vídeo com todas as informações, para que eu possa passar a informação completa para você, para que não fique dúvidas, tá? Porque a palavra de Deus é certeza, tá? A palavra de Deus nos dá certeza, nos dá esperança, tá? A palavra de Deus é certa, então não pode ficar dúvidas, tá? É por isso que eu demoro de postar vídeos sobre a palavra de Deus. É algo bem cuidadoso, bem cauteloso, e eu não posso falar qualquer coisa nem de qualquer jeito, tá, gente? Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu!